Dia, pessoal. Bom dia a todos. Aqui quem está falando é o Guilherme Rodrigues. Eu sou gerente de pré-vendas e gerente de entregas na FH. O tópico que a gente trouxe para abordar aqui hoje são as automações de entradas, de documentos fiscais de entradas dentro do RP, dentro do SAP. A ideia da apresentação aqui, resumindo um pouco a nossa agenda de hoje, é falar um pouco aqui, primeiro da FH, uma visão geral do que é FH, um pouco do mercado, ali do nosso governo e um pouco das movimentações nos últimos anos que nos incentivaram em entrar nesse tipo de automação e nesse tipo de mensageria com o governo. Um pouco da abrangência e escopo da nossa solução, ou seja, um pouco do que ela pretende atender, um pouco do seu roadmap futuro, qual é a intenção da FH para essa ferramenta. Depois disso, eu mostro os monitores cloud, os monitores SAP, eu entro nos ambientes aqui para repassar por cima aqui como é que funciona, um pouco do como ele trata os cenários, como a gente consegue expandi-lo e configurá-lo. Durante a apresentação, vocês podem posicionar suas dúvidas, como foi dito, no chat, e aí no finalzinho ali eu vou reservar por volta de 10, 15 minutos para a gente abrir o intervalo de discussões. Mas a ideia mesmo é que, se durante a apresentação for identificado alguma dúvida, já podem ir postando ali no chat. E no fim a gente começa respondendo primeiro as que estão escritas no chat, depois eu abro ali para áudios e comentários, aí a gente pode também compartilhar algumas experiências e também algum cenário que não ficou claro durante a apresentação. Bom, primeiro então começando um pouco sobre quem é a FH, né? O que é a FH. A FH é uma consultoria brasileira, fundada ali em 1999, já ultrapassando 20 anos de experiência. Ela foi fundada em Curitiba. Hoje já tem 6 unidades de negócio em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba como a matriz, Joinville e Porto Alegre. Hoje nós já ultrapassamos ali os 700 colaboradores facilmente. Temos ali eh, temos ali mais de 250 mais de 2.500 projetos ativos, mais de 250 projetos em andamento. Hoje a gente tem uma solução fiscal chamada Guepardo, que é bem difundida. Atualmente mais de 9% do PIB passa por ela, do PIB brasileiro. E a gente também se orgulha bastante das premiações que nós temos junto à Azug. A gente ali vem desde 2014, sempre chegando ali em primeiro, segundo ou terceiro, como melhores projetos do ano. Então isso é um atestado bem interessante aqui, do ponto de vista de reconhecimento de mercado. Então a FH ela é uma empresa brasileira, uma empresa voltada ao âmbito fiscal. A gente atende bastante ali com as entregas dos livros fiscais com o Guepardo, e a gente entrou com uma solução chamada de ECG, Enterprise Cloud Guepardo, para atender ali as mensagerias e automações de documentos eletrônicos do dia a dia. Uma informação interessante da FH, ela foi adquirida por um grupo Intelligence, um grupo que faz parte da NTT Data. É um grupo bem abrangente ali na Europa, na Ásia e na América do Norte. E essa parceria ali, ela visou a entrada no mercado América Latina. A ideia mesmo agora da FH é justamente expandir para esses outros mercados, abrir as suas soluções para atendimento a esses outros mercados, e inclusive começar a expandir ali para atender os governos vizinhos como a gente atende hoje o Brasil. Então essa é uma parceria bem interessante, justamente para a NTT Data entrar no mercado sul-americano e também para a FH expandir as suas soluções para os mercados da América do Sul. Então essa é uma parceria bem interessante. E aí, já saindo um pouco da FH, entrando um pouco no mercado, na verdade, ali, só concluindo, a FH ela é dividida em 5 unidades de negócio. A unidade de consulting, que implementa projetos SAP. A gente tem uma unidade específica para CX, Customer Experience, e for HANA. Uma unidade específica para fiscal, com consultores de implementação específica para projetos como Guepardo e soluções fiscais.
o nosso AMS, o Managed Service, ou Outsourcing, e a gente tem uma unidade específica para desenvolvimento de software. Essa parte é bem interessante porque ela é bem apartada ali do nosso dia a dia de entrega de projetos. Isso faz com que a gente consiga segregar bastante função dentro da empresa e evoluir nossas ferramentas ativamente. Então, nós temos uma área que é dedicada a estudar o governo, a estudar suas mudanças, interpretá-las, liberar notas técnicas específicas para Guepardo, para soluções fiscais, e dar manutenção ali nos timelines do governo, manter isso atualizado, sem tá dependendo ali de um compartilhamento com consultores que estão na ponta implementando os projetos. Essa é uma estratégia bem interessante, que a gente vê como diferencial na FH. Bom, seguindo aqui, para a gente não. Aqui tem uma gama de clientes, claro que a gente tem bastante cliente segregado por meio de negócio, e tem bastante case também para demonstrar o que eu estou trazendo aqui, mas eu só trouxe uma figura aqui mais abrangente para vocês verem de, é, o nível de abrangência que nós temos com as nossas soluções. Falando um pouco então do mercado, né? Então, por que a FH entrou nesse mercado de mensageria e automação? A gente sempre foi, a FH sempre foi bem forte ali na entrega de documentos como os SPEDs e esses documentos que eram entregues através de arquivos TXTs, que passavam por PDAs, programas validadores, para depois a aprovação e a subida dos certificados. Uma coisa bem interessante é que a FH ela sempre entregou essa comunicação através de arquivo porque era o que o governo fazia. Só que a partir do Reinf, o que ocorreu aí nos últimos 2, 3 anos, um pouco mais forte aí nos últimos 3 anos, a secretaria começou a exigir essa comunicação automatizada, sem prover um PDA. E isso fez com que as empresas tivessem que se preocupar ali com uma mensageria para colocar entre o seu RP e o governo. E muitas empresas adotaram ali monitores, monitores customizados com o integrador, com o PI, o integrador oficial ali da SAP, para poder fazer essa mensageria. Só que a maioria dessas empresas já começou a identificar que fazer isso significaria você constantemente ser obrigado a atualizar a sua ferramenta, ou seja, ter um constante gasto com atualização e monitoramento. Sem contar que as falhas de comunicação, as atualizações do governo, tudo isso era bem custoso para a operação, para o fiscal, para a operação de TI, e ele era muito reativo, então você sempre estava correndo atrás de prazos. Isso fazia com que você perdesse o foco no seu negócio, as empresas elas começavam a ter que se preocupar com o desenvolvimento de software, o que em momento algum era a intenção da empresa, e vocês perdiam muitas vezes prazos, perdiam-se muita qualidade na entrega da informação, justamente por ter que adequar o seu TI a essas mudanças do governo. Com isso, a FH viu a oportunidade de prover um serviço aos clientes onde a FH fosse responsável por esse aparato de monitoramento do governo, mensageria com o governo, automatizações das respostas. Então, toda essa parte, essa movimentação mais genérica, que é igual a todos os clientes, a FH viu uma oportunidade de colocar uma solução ali no meio. E com isso a gente deu início ali ao que a gente chama de Enterprise Cloud Guepardo, ou ECG, que é essa primeira feature, essa primeira funcionalidade disponibilizada pela FH na nuvem. Ela é administrada pela FH, ela é postada na AWS, na Amazon. Isso é bem interessante porque aí a gente utiliza todos os caminhos de escalabilidade, alta disponibilidade, tudo aquilo que a gente tem que garantir para justamente manter uma disponibilidade elevada para todos os clientes. Nós ainda continuamos com a mesma estrutura de equipe de produto e suporte, fazendo com que, além, é claro, da evolução do produto, a gente tenha um suporte específico para essa solução. Então, a gente tem ali uma ferramenta de abertura de chamado, a gente tem uma ferramenta de call center, justamente para suportar a operação do dia a dia dos nossos clientes que fazem a utilização dessa ferramenta cloud, que é responsável agora por essa mensageria
entre o seu RP e o fisco e também as automações de retorno. Então, tudo que é feito com base nas consultas, envios de informação ao governo, a gente faz a automação também dentro do RP, liberado através de um pacote, um namespace específico da FH, um conjunto de programas manutenciados e disponibilizados pela FH. Então, a ideia do ECG justamente veio para se tornar essa mensageria e agregar valor com as automações dentro do RP. Então, a ideia toda ali do ECG foi justamente evitar que vocês tenham que se preocupar com a manutenção do dia a dia, o tracking com o governo, rastreamento das mudanças de lei, das mudanças de layout, de mensageria, e também vem a ganhar tempo com as automações dentro do RP. Então, a ideia justamente é ajudar vocês a executarem os processos dentro do RP de forma automatizada, ligada, claro, junto ao processo que vocês executam hoje, e monitorar ali, tratar apenas as exceções e os passos manuais, ter todo o tracking, todo o rastreamento dentro do RP com a ferramenta da FH. Então, aí mesmo é trazer um bundle, trazer um conglomerado de solução, trazendo o ECG como uma ferramenta cloud de mensageria e trazendo o addon ABAP ali, o addon SAP, como uma ferramenta de automação. Seja uma automação de envio, nos casos de outbound, nos casos de NFE, de emissão de nota fiscal, emissão de CTS, emissão de notas de serviço, quanto também no foco que é hoje, que é as nossas automatizações de entrada, captura de notas fiscais de serviço, captura de notas fiscais de produto e de CTS. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe daqui a pouquinho sobre como a gente faz isso hoje. Mas o resumo, claro, do nosso pacote com o ECG é esse. A gente vem com ele, nasceu ele ali por conta do Reinf, mas a gente vem expandindo e vem aumentando a gama de funcionalidade justamente para abranger a todos esses documentos trafegados através do dia a dia das empresas. Uma coisa interessante que eu não falei, mas ele é totalmente independente da nossa solução fiscal chamada Guepardo. Então, o cliente não precisa ter o Guepardo para utilizar o ECG, e uma vez que eu tenho o ECG, eu não preciso adquirir o Guepardo para entregar os meus livros fiscais. Então, se vocês têm outra solução de livro fiscal que já é conectada ao SAP, já lê as tabelas do SAP, na prática, o ECG ele pode ser feito, pode ser conectado sem zero impactos, com nenhum problema nessa mensageria que vocês usam hoje. Claro que a gente prefere que utilize o Guepardo, mas na prática ele não é um requisito, nem para a instalação do ECG, nem para depois que a gente está utilizando o ECG, não é necessário que se coloque o Guepardo. O interessante também é que a gente tem uma página específica para suportar as melhorias e o dia a dia da solução, justamente para que os clientes consigam entender os nossos roadmaps, entender como é configurado as nossas soluções, e também consigam prover suporte ali para a ponta, com manuais explicativos, com videoaulas, toda essa parte de documentação, uma vez adquirida ao ECG, ele é disponibilizado através de uma página que a gente chama de Confluence, no Confluence específico da FH. E o interessante justamente é que a intenção da FH é que vocês mantenham esse programa, mantenham essa solução viva na empresa, sem cair em desuso ou sem cair em falta de adequação, justamente por estar atrelado diretamente à FH. A ideia mesmo é vocês terem toda a gama de informação dentro desse help, para que os seus key users avançados, as suas equipes de TI consigam se formar e consiga dar manutenção no dia a dia, justamente para evoluir a ferramenta dentro da empresa. Então isso é bem interessante, a gente trabalha bem fortemente nessas documentações e inclusive a gente notifica todos os clientes da FH com o que a gente chama de notas técnicas Guepardo e notas técnicas ECG, que basicamente é uma leitura do governo e uma tradução a nível sistêmico e a nível de ferramenta do que aquilo impacta e quais são as ações necessárias para que aquele impacto seja atualizado no sistema do cliente. Então, por exemplo, se existe um novo layout de NFE, se existe um novo layout de Reinf, existirá uma nota técnica Guepardo explicando
o que deve ser feito no RP para atualizar a versão da solução. Geralmente é a subida de um novo release do support package ou uma nova request, acompanhada geralmente de uma instrução de configuração, e também de uma data para a virada ali do ECG alinhada a quatro mãos. Então, na prática, a ideia dessas notas técnicas e desse canal de suporte é prover toda essa informação aos clientes de uma forma proativa e para que a gente consiga planejar juntos ali qualquer tipo de mudança mais severa que o governo demande. Então, a ideia de demonstrar isso aqui é para mostrar para vocês que a gente tem justamente esses canais eles são bem ativos da nossa parte justamente para não os deixá-lo no escuro ali nas atualizações do governo, tanto o governo quanto os municipais ali, como as prefeituras. Seguindo Guilherme, aqui. Oi, pode falar. a Rose, aproveitando a sua troca aí de slides, eu preciso falar aqui com os participantes. Por favor, pessoal, responda lá no privado com seus dados. Os dados é só para nossa lista de presença, tá bom? Por favor, senão a gente vai ter que desconectar vocês e não é isso que a gente quer. Por favor, a Camila está solicitando aqui no bate-papo, no privado, responda lá com seus dados, por gentileza, tá bom? Muito obrigada, Guilherme. Desculpe. Não, por nada, sem problemas. Continuando então, o que o ECG na prática oferece, né? Qual é a gama de soluções que o ECG oferece? Hoje a gente vai focar bastante no que a gente chama aqui de EFDocs, ou mensagerias ao fisco, que na prática é toda a parte de troca de mensagens, tanto de saída quanto de entrada de NFEs, CTEs, notas fiscais de serviço. Tudo isso são módulos e submódulos aqui do que a gente chama de EFDocs, e eu vou entrar no detalhe dele daqui a pouquinho, porque é o foco do nossa apresentação. Mas eu queria passar um pouquinho só do que é o roadmap da nossa solução, o que nós pretendemos atender com o ECG. Tem uma vertente bem interessante que a gente chama de Data Automation, que na prática é uma parte do ECG onde ele vai validar ali no Cisco Serve, ele vai validar nos órgãos que disponibilizam dados mestres, tanto dados mestres fiscais quanto dados mestres operacionais. E a ideia dessa integração é justamente manter a base de dados de vocês atualizada. Então, o dado mestre do seu cliente, as alíquotas são atualizadas de forma automática. Então, a ideia mesmo desse Data Automation é prover ali toda uma automação de dados mestres, consulta ativamente ali aos órgãos, de modo a bater com as informações que estão no RP de vocês. Então, isso é bem interessante, justamente para a gente ter fechar essa teia de informação, porque na prática eu posso ter uma mensageria muito boa, eu posso ter uma automação muito boa, mas se eu não tenho um dado mestre de um cliente bem atualizado, se eu não tenho lá o Simples Nacional autenticado, eu não consigo confiar muito bem na minha automação e eu acabo gerando muita inconsistência. Então a ideia da FH é justamente expandir para esse lado, para trazer um suíte como inteiro ali. Claro, a gente automatizando os dados mestres, com isso, claro, a automatização do dia a dia acaba ocorrendo de uma forma muito mais viva, muito mais tranquila. Nós também estamos entregando um BI analítico, um BI analítico fiscal. E o que isso significa? Em vez de vocês terem os seus indicadores desenvolvidos através de programas ABAP ou desenvolvidos através de dashboards em ferramentas externas, a FH pretende já entregar uma sequência de dashboards para vocês identificarem o tempo em que aquelas automações estão ocorrendo, quais são as etapas que estão ocorrendo mais problemas, notificações ativas de onde estão esses problemas. Então, a ideia desse BI que está contido no nosso cloud é entregar esse tipo de coisa, garantindo ali que vocês tenham controle da operação do dia a dia, sem ter a necessidade de ficar criando relatórios ali específicos para vocês. E por último, que é uma parte bem interessante também, como a gente tem o Guepardo e a gente tem toda essa comunicação com os SPEDs, a ideia também é ter um módulo de auditing, garantindo que a gente tem uma auditoria prévia ali, uma auditoria prévia de documentos que você está trafegando, junto aos documentos que você está entregando nos livros. Então, aí, essa é um módulo muito proativo da parte de validar aquilo que você já está mandando no dia a dia
versus aquilo que você tem que mandar nos livros fiscais. Então, isso é bem interessante também, porque a gente já tem muito forte ali as entregas dos livros fiscais, nós temos muito forte as mensagerias, isso faz com que a gente consiga fechar o ciclo. Então, com o Data Automation, a gente garante o dado mestre, com o Auditing, a gente garante o link entre o dia a dia e os livros fiscais, e com o BI você garante os indicadores da companhia. Então, na prática, o ECG ele está vindo ali, ele está sendo atualizado justamente para entregar um todo, não apenas uma mensageria ou uma automação. Mas continuando, falando então do módulo EFDocs, que é o nosso foco aqui. No EFDocs, nós na prática temos todos os documentos fiscais ali que são entregues no dia a dia, tanto para inbound quanto para outbound. Então, toda a mensageria de outbound também é entregue pelo ECG. Mas as automações de inbound, elas têm a automação dentro do RP. Então, a geração do Migmiro, a atribuição automática do pedido de compras, toda a parte não só de Migmiro, mas também todos os outros subprocessos, como a VL31N, que é a famosa inbound delivery, toda a parte de qualidade, tudo isso pode ser incluído na ferramenta, incluído nos passos de automação e monitorado através da nossa solução dentro do SAP, notificado aos fornecedores através dos nossos portais standards do ECG. Vou entrar mais nisso daqui a pouco. Mas também a gente tem as soluções de outbound. E o interessante do ECG é que vocês contratam por módulos. Então, você pode contratar apenas o NFE inbound e depois contratar o nota fiscal de serviço inbound, ou contratar primeiro o CTE inbound e depois ir para o nota fiscal de serviço. Ele não necessariamente está ligado um ao outro. E o interessante é que eles são precificados através da volumetria. Então, você tem uma tabela, essa tabela ali de documentos, de X documentos, você tem um volume de documentos trafegados no ano, esse volume é aferido e vocês pagam pela utilização. Então, a ideia mesmo, como uma solução cloud tem toda a dinâmica de suporte cloud, ele também tem toda a dinâmica de assinatura cloud, onde vocês assinam um pacote, esse pacote é utilizado, se esse pacote varia-se muito entre para cima ou para baixo, existem as métricas de contrato nas quais são reajustadas e vocês acabam pagando apenas o justo, aquilo que foi realmente utilizado na ferramenta. Então isso aqui é bem interessante também. E uma outra coisa que ela até vai sem ser dita, mas toda parte de atendimento ao fisco na questão de armazenamento de arquivos digitais, quantidade de tempo de retenção de XML, a FH ela garante em contrato, mesmo que o contrato SaaS seja quebrado em algum momento, que a gente vai reter esses documentos pelo tempo que o fisco demanda. Então, a gente não, se por algum motivo acontecer de a gente quebrar esse contrato, a gente mantém os documentos armazenados na nossa base pelo número de anos que o fisco demanda, ali os 5 anos para a nota fiscal de produto, enfim. Então, todos esses documentos acabam sendo retidos e sendo armazenados por nós, mas também, se vocês quiserem uma extração, essa extração ela pode ocorrer em qualquer momento. Então, essa é uma visão geral ali, claro, do que o ECG atende, quais são os módulos que nós já temos disponíveis e entregues ali com cases para mostrar para vocês. Mas agora eu queria entrar um pouquinho no detalhe de como funciona a entrada disso, como é que funciona isso dentro das nossas ferramentas, da parte cloud, e como funciona isso dentro do SAP, para vocês entenderem mais a fundo como a ferramenta trabalha. Então, entrando aqui, toda a parte de entrada, toda a parte de inbound, a gente começa ela pela captação de documentos. Então, o primeiro passo de todo o processo de automação de entrada é capturar esses documentos. Muitas soluções de mercado ali fazem umas capturas um pouco arcaicas através de FTPs e, enfim, fazem aquelas capturas um pouco avulsas ali. A ideia da FH é trazer uma amplitude de modos de entrada de modo a garantir que vocês vão ter 100% dos documentos dentro da plataforma. E como é que ela faz isso, né? O primeiro passo, e ali o passo mais simples de tudo isso, no qual você acaba vendo bastante em outras soluções, é a captura da busca automática. Então, a ida automática ao fisco para capturar os documentos
que estão atrelados ao CNPJ da companhia. Isso é muito bonito. Se funcionasse para todos os cenários, seria perfeito. Para produto e para CTE, ele funciona bem, apesar de pedir, no caso de produto, a notificação da ciência da operação, o que te faz ter uma ação ali para você notificar a finalização daquela operação através de uma operação não realizada ou através de uma confirmação de operação. Mas para notas fiscais de produto e para CTS, esse método, quando ativo, funciona em 100%. Então, ele pega ali 3, 4 meses de passado e você sempre vai ter atualizado os eventos de cancelamento, os eventos atrelados aos processos de nota fiscal e CTE. E esse não é o problema. O problema é a famosa nota fiscal de serviço. Porque cada prefeitura, apesar de muitas delas dizerem que usa o padrão Abrasf, que é um padrão de comunicação teoricamente unificado, cada uma escolhe utilizar o seu Abrasf. Então, cada uma escolhe colocar os seus campos, trocar o nome de campo, mudar a forma de fazer o serviço. Isso faz com que cada prefeitura faça de um jeito, e às vezes prefeituras nem têm jeitos de se fazer essa integração. Para as prefeituras que provêm um serviço na sua prefeitura, onde permite que eu, com o CNPJ da companhia, pergunte através de um serviço para aquela prefeitura se existe nota fiscal no meu nome e eu capturo essas notas fiscais, eu dou a entrada desse documento, não temos nenhum outro cheque para se fazer. O problema é que isso representa um volume muito pequeno, em torno de 60, 70 prefeituras no Brasil inteiro. Então, a gente está falando ali de um âmbito nacional muito grande. O Brasil é um país bem extenso. Isso faz com que essa busca automática ela não atenda a um volume considerável para notas fiscais de serviço. E olhando para essa necessidade, o que é a FH viu? A FH viu que apenas a busca automática não ia servir. Depender de um fornecedor também é bem complicado, então a gente não pode falar sempre que o fornecedor vai conseguir mandar um e-mail ou o fornecedor vai conseguir mandar um XML, um Notepad para uma caixa de e-mail. Isso é um pouco irreal ali no cenário do dia a dia. Então, para isso, a FH ela criou um portal, e esse portal ele é bem interessante porque esse portal ECG ele é um portal cloud na AWS, ele é um portal compartilhado, ou seja, é um portal no nome da empresa, claro, com toda a ramificação de perfil de acesso, mas ele é um portal standard para todos os nossos clientes. E o que esse portal faz de legal? A primeira coisa que esse portal faz de interessante é que se vocês têm um fornecedor cadastrado no SAP, ele pode ser sincronizado automaticamente para esse portal. O seu fornecedor recebe um e-mail com usuário e senha e orientações sobre como fazer o login. E o seu fornecedor, com esse portal, ele consegue ser notificado das etapas de automação que estão acontecendo dentro do RP. Ele recebe push notifications, ou seja, notificações no seu celular quando ele tem o aplicativo instalado. Ele tem todo o tracking do que está acontecendo no RP, datas de pagamento, previsão de pagamento, se aquilo ali foi realizado. Ele tem o tracking do processo ali que está acontecendo dentro da ferramenta, ele consegue visualizar isso no portal. Então, isso é bem interessante para os fornecedores. E uma coisa bem legal do portal também é que, no caso de nota fiscal de serviço, e o nota fiscal de serviço ele abrange concessionárias, como luz, internet, aluguéis, e ele também abrange todos os documentos não eletrônicos para esse tipo de situação. Então, o seu fornecedor tem como opção entrar nesse portal, subir um PDF ou digitar manualmente para que as informações sejam preenchidas de forma automatizada dentro do nosso portal. Então, o seu fornecedor aqui consegue imputar um PDF, esse PDF é interpretado e ele é auto-preenchido na nossa ferramenta, e se tiver alguma inconsistência, o fornecedor consegue ajustar essa inconsistência antes de salvar a informação. E além disso, além dele conseguir fazer tudo isso, ele também consegue notificar os cancelamentos, que geralmente é uma falha bem grande ali nas soluções que a gente vê de mercado. Por quê? Nota fiscal de serviço, muitas vezes, quase 100% das prefeituras não dão um serviço para identificar os cancelamentos automáticos. Então, a gente precisa que o fornecedor, de alguma forma, notifique isso, para que a automação no RP consiga cancelar os documentos automaticamente ou colocar uma notificação no monitor para que algum fiscal
entre nesse monitor e tome uma ação. E para isso a gente disponibiliza esse portal para que o fornecedor faça essa ação, notifique o cancelamento, justamente para ter ali o seu processo de pagamento equalizado e ter o tracking do que aconteceu com a sua nota. Então esse portal ele não é apenas um portal de notificação, ele traz bastante valor ali aos fornecedores que utilizam. Mas uma coisa interessante é que ele não é obrigatório. Ele é opcional. Eu não preciso ter esse portal para utilizar o ECG. Ele só é como se diz, um plus a mais ali para dar essa integração com o seu fornecedor. Claro, além do portal, nós também temos a captura via e-mail, via FTP, que são as capturas mais comuns, onde seus fornecedores podem enviar o XML das notas ou o PDF, que vai ser interpretado através de um OCR, um Optical Cognitive Recognition, que na prática lê o PDF, identifica os campos e autocompleta dentro da nossa ferramenta. Então, na prática, eu tenho, claro, a captura via e-mail, via XML, via FTP, e temos o OCR na ferramenta, mas na prática o portal ali ele é todo tracking do que está acontecendo e ele tem toda essa riqueza de informação para o fornecedor, para o fornecedor identificar que ele teve uma nota fiscal reconhecida através de um e-mail, ele consegue atuar em qualquer problema, se ele mandar um e-mail muito mal escaneado, por exemplo, uma nota com uma qualidade muito ruim, o OCR pode não identificar 100% dos campos, e para esse cenário o fornecedor ele recebe uma notificação e ele consegue entrar no portal e autocompletar o que faltou. Então é bem interessante essa integração com o nosso portal. Depois, daqui a uns minutos, eu vou entrar no portal para vocês verem como ele funciona, mas ele é um portal bem rápido, ele é um portal administrado pela FH, ele é um portal onde você também tem algumas customizações de layout, umas customizações de layout limitadas por ser uma ferramenta cloud, mas é possível colocar o logo, trocar algumas cores e colocar alguma identidade visual da empresa nesse portal. Então isso é bem interessante. Legal. Então, terminando de falar das capturas, o que nós fazemos dentro do RP? E aí essa parte é bem interessante. Por quê? Porque uma vez que o documento entrou no RP, eu tenho ali a separação dele para nota fiscal de produto, uma nota fiscal de serviço e concessionárias, um CTE. Então, toda essa classificação ele é feita no RP. Eu tenho um monitor para cada processamento de arquivo. E eu consigo classificar esses arquivos de uma forma standard na ferramenta, de forma a eu identificar a qual processo aquela nota fiscal, aquele CTE está atribuído. Essa identificação, todo esse motor de identificação, ele se localiza dentro do RP, através desse addon que nós temos. Ele é bem flexível, para quem conhece o Guepardo sabe da flexibilidade dele de seleção de documentos, e na prática é o mesmo conceito que a gente trouxe para o ECG. Então, o primeiro passo ali é identificar ali, determinar o processo. Então, sempre tem ali a criação da requisição, do pedido de compras, o que pode ser obrigatório ou não, dependendo do cenário. E aí eu tenho a determinação do processo. A determinação do processo, ela identifica aquela nota e coloca aquela nota em um fluxo de etapas que eu configurei na ferramenta. Isso faz com que eu escolha ali processos dentro do RP para executar de acordo com aquele documento fiscal recebido. E o interessante da solução do FH é que a gente tem o que a gente chama de baselines para cada um dos processos mais comuns. Então, para compra de ativo, mobilizado, entrega venda futura, transferência de centros com pedido, sem pedido, amostra grátis, writer automatizada com uma sequência de auxílios para determinação de regras sem ter que digitar a informação manualmente, o que é um grande avanço. Qualidade, integração com o módulo QM, com o EWM, a parte de industrialização, subcontratação. A gente tem aqui, eu tenho depois documentos detalhados para cada um desses processos, mas na prática a FH ela entrega de forma templatizada quais seriam os processos ideais ligados ao best practice da SAP. Mas claro, a gente sabe que o mundo ideal não existe, então cada um desses processos pode ser adequado. Eu posso colocar tarefas customizadas que são específicas de vocês.
Então, vamos supor que eu tenho uma integração. Eu posso criar uma tarefa nova, eu posso criar dentro dessa tarefa, criar um método novo, uma codificação ABAP, para chamar uma integração, e eu tenho todo o tracking na ferramenta. Então, se a integração ocorreu com sucesso, se ela não ocorreu com sucesso, quem eu devo notificar, se eu devo bloquear aquela nota para reprocessamento automático. Então, se aquela etapa é uma etapa automática ou manual, feita através do monitor. Tudo isso, todo nativo da ferramenta, todo nativo do monitor SAP, ele é entregue também para as etapas que são adicionadas pelos clientes. Então, vocês não perdem o suporte justamente por ter criado uma etapa. Essa etapa ela fica incluída dentro dos processos e ele ocorre de forma natural, de um processamento automático. Esse processamento automático ocorre através de um job, que é do lado dentro da IP de vocês. E o interessante é que a gente tem casos aqui com volumetrias bem grandes ali, onde performance não é o problema. Então, a gente tem a disponibilidade de processar paralelamente diversos documentos. Vai depender na prática da capacidade do servidor, da capacidade do SAP de vocês aguentar esse processamento. Mas com certeza, se vocês têm esse processamento elevado, esse servidor já é bem estimado. Então, tanto a parte de processamento automatizado através de jobs, e também o que a gente chama ali de processamento manual no monitor, tudo isso é entregue através da ferramenta. Eu dei alguns exemplos do NFE inbound aqui, mas eu também tenho fluxos específicos para nota fiscal de serviço, e aí nota fiscal de serviço com a localização do pedido de compra automática. Isso é bem interessante porque no caso de produto, a localização do pedido geralmente ela ocorre de uma forma mais tranquila, de CTE também, porque ou existem os campos na nota fiscal, ou você já tem o tracking pelo número de documento dentro do seu RP. Para a nota fiscal de serviço, geralmente existem mecanismos, onde se o seu fornecedor coloca a nota fiscal o pedido num descritivo da nota, a gente consegue identificar de forma automática. Mas a gente sabe que isso não acontece na maior parte das vezes. Por isso, a gente, dentro desse motor, nós temos ali um motor de regras para encontrar esse pedido. E ele pode ser afinado, ele sempre é afinado na hora que a gente vai para o blueprint da solução, identificando as principais regras que podem fazer uma associação acontecer de uma forma mais automatizada, ou seja, verifico ali se vocês usam um pedido global para aquele fornecedor, ou se existe alguma regra com campo de referência, ou se existe alguma regra por valor, ou se existe uma regra por prioridade de pedido. Tudo isso é avaliado no momento de blueprint para a gente chegar numa regra interessante para aumentar o nível de link de pedidos de compra automático para evitar esse trabalho manual. Então, a ideia mesmo é que o processo, tanto de determinação do processo para aquela nota, quanto de associação de pedido, ocorra de uma forma mais automatizada, sem que seja necessário o input de informação manual de vocês. Então, para a nota fiscal de serviço, nós também temos os processos estándares, serviço com material, serviço sem material, passando pela folha de serviço, depois Miro, ou passando pela Migo, depois Miro. Então, todos esses processos que são estándares da SAP entregues no Best Practice, nós temos um processo paralelo estándar na nossa solução, que, como eu disse no NFE, ele pode ser adequado ali ao dia a dia de vocês. E o mesmo acontece para a CTE, mesmo conceito. CTS também eu tenho fretes em processos de compra, fretes em processos de venda. Eu tenho também aqueles fretes que usam o LETRA ou o TM, Transportation Management, para você associar a um documento de transporte. Eu também tenho aqueles fretes que não tem nada, não tem nenhum processo de transporte atribuído, que são aqueles pedidos de compra de fretes normais. Eu também tenho aquele processo onde ele é uma condição de frete dentro do pedido de compra de material. Então, todos esses processos de CTS, eles também estão ali por trás da nossa ferramenta como um processo standard. E também aqui, só para não estender tanto tempo, eu também tenho ali os monitores clouds dentro do SAP. Dentro do SAP, eu trouxe aqui porque na prática eu vou disponibilizar esse material para vocês, mas eu tenho todos os parâmetros configuráveis dentro da ferramenta para determinados perfis de acesso. Esses parâmetros eu tenho ali as situações da nota, os parâmetros que eu escolhi para o meu usuário.
as situações de bloqueio, os erros conhecidos e as etapas nas quais estão acontecendo aquela nota fiscal. Eu tenho ali todo o monitor com rastreamento da situação da nota, do bloqueio, se existe algum bloqueio, se existe algum problema, se ela foi cancelada, qual processo ela foi atribuído, se eu preciso reatribuir esse processo. Então, esse monitor ele é bem rico nessa parte de processamento de dia a dia. O status da nota, a consulta do status dentro da prefeitura ou da Cefaz também é todo feito através de ações dentro desse monitor. Então, eu tenho toda essa rastreabilidade através dos monitores SAP. Eu estou aqui demonstrando de produto, mas na prática eu tenho também o mesmo monitor para serviço e para CTE. Se trafegou, se não trafegou. Os detalhes da nota fiscal, toda a parte de histórico que é notificado ao fornecedor, todos os anexos, então DANF, XML, qualquer anexo que o fornecedor colocou no portal, ele desce para cá. Então, tudo isso eu tenho dentro da ferramenta. Isso é bem interessante para manter o rastreamento dela aqui. Manifestações, então, tanto para CTE quanto para produto, existem os manifestos de desconhecimento da operação. No caso do CTE, só temos um manifesto só, mas no produto a gente tem mais manifestos, e esse manifesto ele pode acontecer de forma manual ou automática. Então, ele pode também ser feito pela ferramenta. Então, eu tenho aqui só uma demonstração simples de um fluxo de entrada de mercadoria. Essa parte de entrada de mercadoria também bem tranquila. Eu consigo fazer o match automático ou manual dos pedidos de compra. Uma vez feito esse match, eu tenho ali os steps que eu configurei para aquele processo. Nesse caso é só uma entrada de mercadoria e fatura. E uma vez feito ele mostra aqui, demonstra os arquivos. Esses arquivos eu consigo consultá-los. Ele também tem a parte de estorno automático, no caso de cancelamento, ou estorno manual pela ferramenta. Então eu consigo fazer isso tanto automatizado quanto de forma manual, de acordo com a regra que o fiscal determinar. Antes de eu entrar nas dúvidas, além dos portais no SAP, eu também tenho, claro, aqui o portal do ECG. Esse portal do ECG eu estou abrindo uma homologação aqui, um portal de testes que nós temos. Na prática, esse portal é o que o seu fornecedor vai ter acesso. Eu tenho aqui, eu estou com um perfil amplo aqui, né, um perfil aberto, mas o seu fornecedor ele vai ter perfil apenas para ver aquilo ali que está atribuído ao CNPJ dele como um perfil de acesso. Eu tenho monitores específicos com relatórios de NFE, relatórios de notas fiscais de entrada e saída, os relatórios de CTS, os relatórios de notas de serviço, a entrada de documentos. Então, tudo isso o seu fornecedor consegue fazer aqui. Ele consegue customizar a sua tela inicial e ele também consegue rastrear os e-mails que foram recebidos por ele ali, na verdade, pela empresa em nome dele. Então, isso aqui é bem interessante também. Os relatórios aqui, eles trazem, deixa eu abrir um relatório aqui, antes de entrar. Aqui eu tenho as informações para ele consultar. Nesse caso aqui eu tenho vários CNPJs, né? Um dos nossos clientes que usou aqui. Uma vez que eu consultei, ele me aparece todas as notas atribuídas à empresa filial. Essas notas aqui, ele consegue entrar, colocar, o seu fornecedor consegue colocar novos anexos, consegue ver o histórico do que foi feito no RP, quais são as informações além da nota fiscal em que ele pode rastrear esse documento, então, qual é o documento em si ali, qual é as informações desse documento. Nesse caso aqui ele não foi feita a manifestação ainda, por isso que eu ainda tenho apenas o resumo. Mas se eu entrar aqui um pouco mais para baixo, eu pego uma nota fiscal completa. Essa aqui são as de hoje, vou pegar uma mais antiga. Acho que elas estão apenas com o resumo. Mas na prática aqui ele também tem todo o filtro do lado esquerdo para identificar as notas fiscais canceladas, qual é o tipo de processamento, quais são os CNPJs atribuídos, e essa mesma dinâmica de filtro com customização para favoritos, eu tenho para qualquer outro tipo de documento. Então, eu tenho para nota fiscal de serviço, eu tenho para CTE, toda essa mesma dinâmica de portal eu tenho para qualquer um dos documentos eletrônicos que eu entrei. E no caso de serviço,
ele tem lá a particularidade de input de documentos através do PDF ou através da consulta da prefeitura. Então, ele tem aqui a entrada de arquivos de serviço. Aqui eu tenho a opção de escolher um PDF ou colocar as informações manuais aqui dentro do portal ECG. Então, o fornecedor vai ter essas duas opções aqui. Concluir esse documento, ele acaba caindo no RP para processamento. Eu acho que eu cheguei bem no horário aqui para a gente... Deixa eu ver se eu ultrapassei. 10h20. Eu vou abrir agora para dúvidas, para quem tiver algum comentário, dúvida, eu vou ler primeiro o chat aqui. Mas quem quiser falar, levanta a mão que eu menciono o nome e a gente desbloqueia o áudio, tudo bem? Deixa eu olhar o chat aqui. Um monte de gente informando os e-mails. Tem mais e-mails aqui. Deixa eu ver. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia, Guilherme. Bom dia. Eu entrei na reunião, já tinha começado, porque eu não estava conseguindo acessar. Em relação à parte de serviço, você comentou que é possível buscar na prefeitura, né, Uhum, os MLs. sim. Em relação à parte de prefeitura que você falou, eu gostaria que se você pudesse repetir. Você falou que o fornecedor pode ter acesso como que você falou, dos processos, Na prática, existem uma prefeituras que ferramenta a permitem. mais que ele pode ter, né? É que eu não consegui pegar total. Tudo bem. Na prática, assim, existem basicamente duas formas de eu receber esse documento. Ou eu consigo consultar na prefeitura, o que não abrange um número de cenários grande, ou o seu fornecedor consegue encaminhar o PDF da nota por um e-mail ou através do nosso portal, esse portal ECG que eu demonstrei aqui. Então, o fornecedor ele tem a opção de imputar manualmente no nosso portal, enviar um PDF para ser lido, um PDF por e-mail, ou ele tem a opção de compartilhar o arquivo através de um diretório de arquivos para a leitura do ECG. Então, na prática, o teu fornecedor, quando a prefeitura não dá esse serviço para que a gente consiga consultar as notas no nome de vocês, eu dou ao fornecedor a opção de mandar um e-mail com PDF ou inserir manualmente no portal no qual ele vai ter acesso com o usuário e senha correspondente à própria empresa. Então, na prática, são essas as formas de se capturar os documentos de notas fiscais de serviço e também de concessionários. Ok. Você comentou também sobre os lançamentos, né, na própria ferramenta ou se não no RP. Se eu lançar um documento por RP, ele atualiza automaticamente na ferramenta também? Depois eu consigo ver? Sim, sim. Se você, por exemplo, lançar um documento de nota fiscal de serviço manualmente no seu RP, uma vez que o ECG capture esse documento, seja ele através de um input feito por você ou pelo seu fornecedor, ele faz a atribuição automática daquele documento que você criou manualmente fora do sistema, justamente para você manter o rastreamento na ferramenta. Mas na prática você tem a opção de inserir, vamos supor, inserir em nome do fornecedor o documento, você entra no portal do ECG e insere aquele documento, ou se você entrar esse documento manualmente através das transações standards, através da Miro ou da J1B1N, nas transações standards de entrada de nota, você vai ter o match desse documento criado por você junto ao documento que o fornecedor o fornecedor posicionou na plataforma. Então ele acaba linkando os dois processos. Ok, obrigada. Eu estou vendo algumas perguntas aqui no chat, deixa eu ler. Eu gostaria de saber se o portal todos os fornecedores terão acesso para imputar as informações, se existe um padrão.
primeiro assim, todos os fornecedores que vocês nos falarem durante o projeto terão acesso. Nós temos um sincronismo automático aqui na ferramenta, é uma ferramenta que sincroniza os dados organizacionais e o seu business partner ou o seu cliente fornecedor. A gente escolhe ali o critério para selecionar e seus fornecedores acabam recebendo o e-mail e senha automaticamente para acessar a ferramenta. E sobre o padrão, eu entendi pelo padrão aqui, você quis dizer o padrão para imputar a nota fiscal. Esse padrão, ele tem que ou ser através de um PDF, o PDF ele tem que seguir o layout da prefeitura ou um layout conhecido, ou existe um padrão ECG, existe um padrão, um TXT, um XML padrão ECG. A gente geralmente não reforça muito ele porque a gente sabe quão difícil é fazer os fornecedores obedecerem. Mas ele existe um padrão ECG, mas o que traz mais abrangência para os clientes é ler automaticamente o PDF no padrão que a prefeitura emite ou que a concessionária emite. Então, durante o projeto, a gente geralmente pede os padrões mais comuns que vocês usam para testar o nosso OCR e ver como é que ele está trabalhando, para melhorá-lo até chegar no Go Live, porque uma vez que a gente consegue receber esses exemplos, a nossa ferramenta é treinada e a gente acaba chegando no nível 100% de identificação bem fácil. Mas se os seus fornecedores chegarem com outro padrão, ele também tenta identificar, e se não conseguir identificar, ele deixa um alerta lá para o fornecedor, justamente para ele saber que houve algum problema nesse mapeamento automático. Deixa eu seguir aqui. Que tipo de alarmes de inconsistência o CG tem, internos ou para fornecedores? Isso é bem legal. Por quê? No monitor, acho que eu estou sem nota nesse. Estou sem nota. Mas na prática, no monitor eu tenho a situação de bloqueio, onde esse bloqueio ele pode ser feito manualmente por alguém ou através de uma mensagem de erro automática. E as mensagens de erro, eu posso classificá-las para notificar o fornecedor através do histórico, e essa notificação ela é feita através de um e-mail e através do portal ECG. Então, o fornecedor recebe a notificação, push notification, e recebe o e-mail nessas mensagens que eu classifiquei que ele deve ser notificado. Se eu classifico aquela mensagem uma mensagem interna, ela vai aparecer no monitor aqui. Eu posso atribuir um grupo de e-mails ou uma categoria de e-mails para ser notificado também, isso é opcional. Mas na prática eu tenho como filtrar pela situação do bloqueio para identificar ali qual é a falha no processo. E eu também tenho aquelas mensagens de erro que não são notificadas. São mensagens de erros, por exemplo, que são reprocessadas pelo monitor. Às vezes existem erros que você sabe que ocorre, mas você sabe que alguém toma uma ação, como por exemplo a criação do pedido de compras, e aí essa ação ela é automática, então você não precisa notificar ninguém. Então, nessas situações existe também a classificação do tipo de erro para não bloqueio e não notificação. Então, eu tenho a opção de classificar o erro para notificar o fornecedor, para notificar uma área ou para bloquear a nota fiscal. Então, essas são as classificações dos tipos de erro. Todos eles estão notificados aqui dentro desse monitor, mas aqueles que eu notificar que tem que ir para o fornecedor, ele aparece aqui. Deixa eu abrir aqui uma nota fiscal. Ele aparece aqui como histórico da nota e a cada novo histórico é notificado o fornecedor. Então, o fornecedor aqui, deixa eu só mostrar onde fica aqui o campo. Esse histórico aqui ele vai atualizando com mensagem de sucesso, de erro, de warning, conforme vai acontecendo as etapas dentro do RP. E eu posso escolher quais mensagens vão para o fornecedor ou não. Podem ter mensagens que são internas e não devem ser compartilhadas. Né? Deixa eu ver aqui, mas está no chat. Poderia falar um pouco mais a respeito do BI, que informações podemos trabalhar ali. Essa é uma parte interessante, mas nós estamos em roadmap na parte de BI. Então eu não tenho um ambiente para demonstrar aqui. Na prática, o BI ele pretende utilizar todas as informações que são trafegadas pelo ECG e são usadas pelo Guepardo. Ele vai ter
uma sequência de indicadores templatizados, mas esses indicadores templatizados são customizados, são configurados conforme a sua necessidade. Eu não consigo demonstrar agora porque hoje essa é uma feature, ou uma funcionalidade que não está aberta para ninguém, mas assim que ela for aberta, ela vai ser disponibilizada para os nossos clientes que já têm o ECG. Então hoje se você quiser comprar de mim hoje o BI, eu não tenho ele oferecendo, mas eu tenho um roadmap ali até o meio do ano para soltar algumas funcionalidades justamente para entregar esse tipo de escopo dentro do ECG. Aqui. Como são tratadas as divergências entre nota fiscal e pedido criado? Essa é bem tranquila, assim, na prática, o pedido de compras criado no SAP, ele tem lá o seu IVA, ele tem lá o seu cálculo de impostos por trás desse IVA, e eu tenho a nota fiscal. Na prática, eu comparo todos esses impostos, além dos impostos, claro, o NCM, todas as informações fiscais relevantes eu comparo para ver se não existe nenhuma falha. Passando com sucesso, eu faço os lançamentos no RP. Se deu alguma inconsistência, ele notifica onde houve a diferença, então ele fala lá, o ICMS está divergente na linha tal. Essa informação você pode alterar o IVA no próprio ECG, o que faz com que a Miro seja lançada com o IVA diferente do pedido. Então você tem essa opção de alterar o IVA na simulação do ECG e fazer com que isso reflita na Miro. Ou você tem a opção de tratar o seu pedido de compra, alterando o IVA no seu pedido e depois reprocessando essa nota. Mas na prática a gente sabe que alterar a IVA no pedido, às vezes restarta lá a estratégia de liberação, isso pode gerar uma outra dor de cabeça. Por isso que a gente tem essa funcionalidade de ajuste de IVA dentro da própria plataforma. Mas na prática o que o ECG faz é comparar tanto os dados fiscais quanto os impostos, justamente para fazer o match entre as linhas de impostos na nota fiscal e as linhas de impostos no pedido. E isso acontece igual para a nota fiscal de serviço e também para a CTE. Claro que no CTE tem algumas particularidades, mas ele funciona virtualmente da mesma forma. E para serviço também, né? A gente utiliza o mesmo mecanismo. Como são tratadas as divergências entre pedidos e notas, foi o que eu acabei de notar. Se eu identifiquei um erro, eu tenho esse tipo do erro. O tipo do erro ele é classificado ali como um bloqueio, uma notificação de fornecedor ou uma rejeição. Conforme a classificação desse erro, as pessoas são notificadas e elas são tratadas. E depois que ela é tratada, ele pode reprocessar aquela nota e ela vai seguir o seu processo natural. Então, a tratativa de erro ela depende bastante com a classificação daquele erro que a gente colocou. E, claro, tem aqueles erros não classificados que a gente geralmente direciona para o fiscal, para que ele olhe. Mas, na prática, a maior parte dos erros mais comuns, eles já estão todos mapeados automaticamente na ferramenta. Mas se existe algum erro Z, alguma tratativa Z que a gente precisa fazer, a gente consegue configurar essa mensagem Z para trabalhar da mesma forma que funcionam as standards. A gente só classifica ela e uma vez classificada ela vai tomar uma das ações lá. Respondeu. Isso aqui é legal. Ó. Se houver alguma atualização no SAP Support Package, como é tratado na ferramenta? Isso é bem legal porque na prática a SAP ela faz uma coisa parecida conosco. Então, ela sempre olha as notas técnicas do governo, ela tem aqueles announcements dentro do Launchpad da SAP Note, e ela coloca ali as suas datas e ela coloca ali as suas SAP Notes ligadas àquilo lá. O ECG, ele trabalha ali desde do EHP 0 até o S4HANA. Então, nós temos clientes em uma gama bem grande de suporte package. Mas para alguns processos, o cliente precisa ter algumas SAP Notes implementadas. E quando a SAP atualiza, ela está atualizando com base em um requerimento legal. E a gente também está atualizando com base em um requerimento legal. Então, quando a SAP libera algumas SAP Notes que obrigam o cliente a instalar, se existe impacto na nossa ferramenta, a gente vai atrelar uma nova NTG, uma nova nota técnica Guepardo ou uma nova nota técnica ECG, a gente atrela ela a esse announcement da SAP, dizendo que se você aplicar esse announcement da SAP, você precisa aplicar essa correção ou essa request do ECG.
Então, na prática, a gente sempre rastreia o governo e, por consequência, a gente acaba rastreando a SAP justamente porque a SAP faz esse tracking com o governo e a gente também depende da informação gerada e tratada pelo standard da SAP, porque a gente complementa a solução da SAP, a gente não substitui nenhum escopo. Então, a ideia é essa. A solução é só para NFE de serviço? Não, ela é abrangente para NFE, para CTE e para MDFE também, para aquelas transportadoras que têm que emitir o MDF. Mas ela é bem abrangente mesmo. É que serviço é o nosso forte, porque é onde a gente mais ataca ali os principais gaps nacionais, que é não ter um padrão de prefeitura, ter que tratar com fornecedores de N jeitos, ter que capturar esse documento de N formas, fazer o matching com o pedido de uma forma bem flexível. Então, a gente acaba, às vezes, falando um pouco mais do nota fiscal de serviço, porque é o que apresenta mais gap em âmbito nacional. Mas, na prática, ele atende também nota fiscal de produto, tanto entrada quanto saída, nota fiscal de serviço também, entrada e saída. A gente só fala geralmente um pouco mais de nota fiscal de serviço porque é assim que as prefeituras fizeram a gente trabalhar. Deixa eu ver. O pessoal já está respondendo. Para os fretes de saída, isso é legal. Para os fretes de saída com cálculo no letrar, no Transportation. E a ferramenta identifica a folha de serviço em caso de divergência, como é tratado na ferramenta. Sim, tanto para frete quanto para serviço em si, quando você usa o letrar, você tem lá o documento de transporte, e aí você tem um fluxo que você compara esse cálculo feito pelo transporte com o cálculo que está no documento, no CTE. Da mesma forma que ele tem esse batimento de divergência entre NFE e pedido, ele faz a mesma coisa entre CTE e documento de transporte. E da mesma forma, se ele identificar um erro tanto de valores de impostos ou também valores totais, eu classifico esse erro e ele também toma uma medida conforme a classificação desse erro. Se é um erro que deve ser notificado à transportadora, se é um erro que deve ser notificado à parte fiscal, ou se é um erro que não causa bloqueio, é um erro que vai ser processado automaticamente. Então, a tratativa do erro, que é uma vez identificado o erro, o que fazer com ele é similar em todas as nossas plataformas. Eu tenho que classificar esse erro notifica o fornecedor através do histórico da nota, ou de um e-mail, ou eu classifico ele como um erro interno, então ele notifica através de uma área com um e-mail interno ou uma tarefa de workflow, ou se ele não é um e-mail que não deve ser notificado ninguém, ele é um e-mail ele é um erro que ele autoprocessa. Então, na próxima execução da automação, ele vai tentar refazer aquele processo e ninguém é notificado, porque na prática é um erro que todo mundo sabe que resolve, por exemplo, um fechamento de período, por exemplo. Mas é dessa forma, a tratativa do erro ocorre padronizada para todas as nossas soluções. A questão mesmo do como ele calcula e como ele compara, ele usa todo o documento ali por trás, todo o cálculo de custo por trás, justamente para poder fazer esse match com o CTE. E a gente sabe também que o CTE tem aquela questão do CTE substituto, o CTE de anulação, esses CTE subsequentes também, todos são linkados na ferramenta pelos processos. Claro que existe uma certa flexibilização, porque não é uma gama muito grande de clientes que compra CTE que usa o letrar. Então, por isso que a gente tem abertura para utilizar ali através de um pedido de compras de fretes ou de uma condição de frete dentro do pedido de compra de produto, o que é mais simplificado na prática. E a gente também tem aqueles pedidos globais de CTE, onde eu consigo reclassificar a classificação contábil e os coletores de custo na Miro. Então, eu tenho uma regra ali para poder fazer a proporcionalização de peso, para jogar esses valores proporcionais de peso de acordo com as contas contábeis. Então, esse tipo de coisa que é aqueles processos mais gerais, em clientes que não gostam, não tem por que fazer o controle no micro, e tem um pedido global pré-aprovado, a gente tem todo o mecanismo para reclassificar essa despesa, esse valor, direto na Miro, sem ter que fazer um pedido para a CTE. Então, a gente tem uma flexibilização muito interessante justamente para não ter uma limitação com os clientes. Mas, claro, assim, se nenhum desses processos atender, se nenhum dos processos estándares atender,
a gente tem sempre a opção de colocar uma etapa adicional ou de implementar uma BAD na nossa solução, um ponto de ampliação, para poder adequar aquele processo ao processo de vocês. A ideia da ferramenta é que a gente tem que abraçar o processo de vocês e não limitar como a gente sabe que é às vezes o GRC, né, Fê? No input de notas de parceiros, o parceiro de negócio precisa precisa estar cadastrado para subir a nota no portal? Não, ele não precisa estar cadastrado no SAP, mas ele precisa ter um cadastro no portal do ECG. Para ele ter esse cadastro no portal do ECG, a forma automatizada de fazer isso é ele existir no SAP de vocês e ele ser notificado com um e-mail e senha através do programa de sincronismo. Mas se ele ainda não está cadastrado, existe também a opção dentro do próprio portal ECG de colocar o CNPJ dele e você criar um usuário direto no portal do ECG para aquele cara. Ele consegue imputar as notas fiscais e depois você pode cadastrar no SAP. A nota fiscal ela fica guardando o cadastro dentro do SAP lá para poder fazer a automação. E uma vez que ele identificou que o seu cadastro foi feito, ele atribui esse cadastro à nota que o teu fornecedor acabou colocando no portal. Peraí. Acho que eu perdi. Tá, não, isso eu acabei de responder. A questão do tracking do support package via SAP Notes lá. A ideia mesmo é sempre rastrear o que o governo está fazendo, mas também olhar para SAP Notes que a SAP vai liberando. E o interessante é que a gente já tem clientes no S4HANA, a gente tem clientes no ECC, a gente tem clientes que tinham a nossa ferramenta e fizeram a conversão para o S4HANA e tudo isso foi bem tranquilo, a gente não teve nenhuma incompatibilidade. A gente tem clientes aí já executando na versão 1909, então tanto o mais antigo quanto o mais novo a gente tem bastante case e é adequado a essas situações. Só quando é no EHP 0 até o EHP 5, que na prática existem processos que nem a SAP cobre. Então, para esses cenários, geralmente existe muita customização também na nossa ferramenta, mas é mais porque a própria SAP não cobre, então a gente acaba tendo que desenvolver. Mas o nosso foco mesmo são para clientes que estão ali entre o EHP 5 e o S4HANA na última versão. Mas não se eu tiver um cliente no EHP 0, eu vou conseguir implementar, mas aí eu vou ter um custo de customização um pouco mais elevado, justamente porque a SAP já descontinuou algumas coisas para quem está do EHP 0 para o EHP 5. Como a ferramenta trata todos os processos de subcontratação. O subcontratação é um interessante, porque ele tem a, a nota de entrada, a nota de industrialização, a de retorno. Eu tenho, dentro do meu PPT, eu ocultei alguns slides aqui, mas para cada um daqueles processos que eu mencionei nesse slide aqui, ó, eu tenho o fluxo standard de como a ferramenta trata. De mandar essa apresentação lá no site da Zug, eu vou colocar esses slides ocultos. Mas na prática, assim, a gente segue bastante o best practice da SAP e também alguns caminhos conhecidos que a gente tem de experiência de mercado. Mas na prática, a gente usa bastante o processo standard para isso. Os movimentos de mercadoria standard, os movimentos que escrituram nota, os movimentos ou apenas os movimentos depois da escrituração da nota. Isso depende bastante de como o processo funciona em cada cliente. Mas nosso processo padrão standard, ele está posicionado aqui depois no PPT que eu vou compartilhar com o fluxo completo, mas ele segue bastante o best practice da SAP. Deixa eu ver, mais uma pergunta aqui. A ferramenta processa pedidos guarda-chuva? Sim, sim. Foi o exemplo que eu dei para CTE, mas ele funciona igual para serviço. A gente sabe que esses pedidos guarda-chuva, eles geralmente não têm classificação contábil com o elemento de custo classificado corretamente no pedido. Isso pode ser feito direto na geração da fatura. E para isso a gente tem mecanismos de reclassificação e pontos de implementação se esses mecanismos não forem suficientes. Para a CTE, eu comentei da utilização do proporcionalização do peso conforme o coletor de custo, mas para a NFSE é diferente. Então,
a gente tem a ferramenta standard que faz a reclassificação, mas o problema todo é que cada cliente pode ter a seu modo de reclassificação, e esse modo ele é estudado e ele é colocado na ferramenta através da BAD de reclassificação no caso de pedidos globais. Mas tem sim, a gente sabe que essa situação ela é bem comum. A gente tem clientes que já fizeram bastante esse tipo de reclassificação, a gente tem projetos em curso com isso. A gente sabe que a gente não pode desconsiderar, porque na prática, quando o cliente tem esse pedido global, ele meio que já tem um pré-acordo com a transportadora ou fornecedor de serviço, e isso faz com que ele não tenha que controlar no pormenor, mas ele precisa classificar esse custo corretamente na Migro. Então, a gente sabe como existe esse processo e tem os motores automatizados ali por trás, mas a gente também sabe que não é 100% que vocês consigam se adequar. Esses motores, nesses casos que não são 100%, a gente consegue customizar esse motor justamente para isso. Ferramenta de automatização de NFE outbound, sim. NFE outbound, NFSE outbound e CTE outbound. Então, os outbounds todos são bem plug and play dentro da ferramenta. No caso de NFE, mais especificamente, a gente utiliza a J1B-NFE como padrão para poder fazer essa comunicação com o ECG. No caso da nota fiscal de serviço, como a SAP ela é bem dúbia no que ela cobre de nota fiscal de serviço outbound, a gente tem um monitor específico para outbound. E nesse PPT aqui, eu não passei por isso, tá? Se vocês olharem aqui, está oculto os slides, mas eu tenho o fluxo aqui do que faz a nossa ferramenta de outbound, quais são os fluxos de emissão, as telas. Mas na prática, a outbound também é um escopo bem aderente ali, a gente entrega assim na nossa ferramenta. A ferramenta prevê a utilização do pedido de devolução nos casos de transferências não concretizados. Devolução, já implementamos, mas ela não tem um fluxo standard. Eu consigo ter alguns aceleradores, porque devolução ele é um pouco específico. Sempre existe um pouco essa necessidade de devolução, mas ela é muito específica de cliente para cliente. Mas eu tenho um acelerador, claro, para colocar os steps dentro da ferramenta e posicionar as devoluções, mas eu não tenho um fluxo standard ainda mapeado para devolução. Eu tenho que pegar o fluxo de vocês e colocar na minha ferramenta. Devolução não é um processo standard que eu entrego, mas isso não significa que ele não é um processo que eu não consigo configurar ou desenvolver. A única coisa que eu tenho que fazer é justamente tomar cuidado para entender o processo certinho de devolução de vocês para colocar na ferramenta. Mas hoje, de forma standard, eu não tenho. Eu acho que eu até me estendi um pouco aqui. Nem foi muito. É possível direcionar os XMLs por processo? Sim. Eu tenho todo o cadastro aqui, eu consigo abrir também aqui. Quando eu faço a configuração na minha SPRO aqui, ó. Aqui, desculpa. Eu tenho o fluxo de processos. Esses fluxos de processos, eu tenho vários fluxos, eu posso determinar esses fluxos conforme a minha vontade. Dentro dessa definição aqui, CT não, vou abrir o de NFI, que é mais legal. Também, mas vou abrir o NFI. Por exemplo, esse de MIG esse que foi para serviço. Mas eu tenho os campos da nota fiscal, eu consigo fazer uma regra jogando o campo, colocando valor, e valor correspondente, é que eu não estou em edição aqui, não vai funcionar. Só que quando essas regras não atendem a 100% da classificação, eu consigo implementar um código aqui para poder fazer essa associação. Então, por exemplo, existem casos onde eu só consigo classificar o processo depois que eu entro com um pedido de compras. Nesses cenários, a gente geralmente faz uma pré-classificação aqui no começo e depois reclassifica o processo quando o pedido entra. E essa reclassificação é feita através de uma BAD na ferramenta que me permite colocar essa regra. Mas de forma standard, a ferramenta ela tem uma flexibilidade bem interessante para eu configurar aqui dentro do meu próprio monitor. E eu também consigo fazer essa associação manual no monitor SAP. Então, se eu não quiser fazer uma regra automática, eu consigo ir lá no monitor SAP e falar: essa nota é uma compra para serviço ou essa nota é uma compra para consumo.
Na ferramenta é possível visualizar o CFOP do XML ou somente se eu abrir a dump ou XML? Não, não, você consegue visualizar sim. Aqui eu acho que eu tenho um exemplo aqui, ó. Quando a gente abre essa tela aqui, deixa eu abrir um pouquinho, só para não me estender muito, porque o pessoal já está me dando bronca aqui. Mas na prática, eu consigo configurar quais campos eu consigo ver do pedido aqui e quais campos são da nota. Então, a linha de cima é a linha da nota e a linha de baixo é a linha do pedido. E eu escolho quais campos aqui eu quero comparar entre um e outro. E aqui eu posso escolher o CFOP para ver se o CFOP da nota versus o CFOP do XML. E esse check é feito de forma standard também. Se o CFOP tiver diferente, eu faço esse check. Mas claro que a determinação do CFOP, ela usa ali o comparativo, a ferramenta dentro do SAP para chegar no número do CFOP. Mais uma aqui. Como a ferramenta trata o registro de NFEs diversas, amostra bonificação? Olha, eu já tratei isso através da Writer, J1B1N, já tratei isso através de uma movimentação de mercadoria com escrituração de nota. Na prática depende bastante, mas o mais comum são esses dois. Ou é a Writer, e a Writer ela é bem interessante na nossa ferramenta porque ela tem todo o automatismo para ser executada de forma automática, sem precisar você digitar o número do material, ou o CFOP, ou esse tipo de coisa. Lei fiscal também, para ficar tudo em conformidade para a sua ferramenta fiscal. Mas no caso de uma movimentação de mercadoria com escrituração de nota, a gente faz a movimentação e pelo tipo de movimento a gente escritura a nota, isso tudo configurável na ferramenta. Então, geralmente é por esses dois processos. Mas eu também já vi cliente fazer isso por pedido de compra, então depende bastante de como vocês fazem hoje. Mas do fluxo standard a gente geralmente posiciona ou a writer ou a amigo com escrituração. É possível direcionar os XMLs que não são vinculados ao pedido? Sim, 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 sim. Eu tenho na configuração aqui, eu escolho se há um fluxo que tem pedido ou não tem pedido. Os fluxos que não tem pedido, eu consigo direcionar, por exemplo, para fazer uma movimentação de mercadoria com escrituração de nota, ou para fazer direto uma writer, ou para fazer. Aí pode ser bastante coisa, mas na prática tem sim. Eu só preciso flagar esse processo como sem pedido e colocar os steps corretos que executam sem pedido depois desse fluxo. Porque depois daqui eu tenho a atribuição de passos desses fluxos. É isso aí. Bom, pessoal, acho que eu vou encerrando por aqui, porque eu acho que eu já ultrapassei aqui o limite do pessoal da ZUG. Mas quem tiver interesse, os meus contatos e o contato da FH, eles vão estar aqui na apresentação. Eu entendo também que a nossa equipe, se vocês quiserem contactar a nossa equipe de vendas, também elas estão disponíveis. Mas qualquer informação, qualquer dúvida, pode me procurar que eu estou disponível. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana. Obrigada, Guilherme. Agradeço também a